Antes da gente entrar no assunto métricas de UX, vamos deixar um ponto bem claro aqui. Pois é, apesar do termo, não existe especificamente métricas de User Experience. Se a gente for olhar a raiz da palavra experiência do usuário, experiência não é algo que a gente cria, e se a gente não consegue criar, a gente também não consegue medir. Vamos ver um exemplo rápido. Nosso papel como designers é criar interfaces. O usuário vai interagir com essa interface e essa interação, aliada a um contexto, vai gerar uma experiência. Vamos ver um exemplo. Imagina o seguinte cenário: você trabalha numa fábrica de ônibus e esse ônibus ele é vendido para empresas de diversos ramos. Em um contexto, você tem o seu ônibus sendo usado por um trabalhador cansado, 7 horas da manhã em São Paulo, com muito trânsito e muita chuva. Num outro momento, você tem esse mesmo ônibus sendo usado por um turista, que pode até ser o mesmo trabalhador do exemplo anterior, só que agora ele está de férias, num contexto de pôr do sol nos Alpes da Itália sem trânsito. Olha só, é o mesmo produto, só que com pessoas diferentes, em contextos diferentes, a experiência vai ser completamente diferente. Você concorda comigo? Então, apesar do nome métricas de UX, nós não medimos a experiência, no máximo, como o usuário interage com a nossa interface. É nesse ponto que eu quero chegar. E eu entendo sua necessidade. Você conheceu o funil pirata e viu que ali já existem métricas que você pode trabalhar no dia a dia. Métricas de retenção, receita e conversão no geral estão dentro do escopo de um designer de produto. Mas eu acredito que você sente que essas métricas são muito estratégicas e que, apesar de serem legais, você precisa aumentar o repertório para métricas mais operacionais, que vão te ajudar no dia a dia. Eu vou te dar um exemplo. Você lembra do filme O Resgate do Soldado Ryan? Pois é, no filme, o general Eisenhower queria dominar a Europa através da França para acabar com a guerra. Vamos chamar isso de estratégia. Você pode ver até aqui nesse mapa qual era a estratégia dos aliados durante a Europa, uma série de invasões, né? Muito bem, essa é a estratégia. A tática seria fazer uma série de invasões por mar e ar para garantir o controle do litoral do norte da França, né, que é a operação lá do dia D que a gente vê no filme. E por fim, na primeira cena do filme Resgate do Soldado Ryan, você vê um grupo de soldados liderados pelo capitão John Miller, papel de Tom Hanks, que eles têm que conquistar uma dessas praias, a praia de Omaha. Ele grita assim: cuidado com os buracos de morteiro, cuidado com a areia em suas armas, pule pelo lado do barco, etc. O John Miller dá conselhos operacionais para o time, embora ele saiba que o objetivo é 1. Conquistar a praia, 2. Conquistar a França como um todo e, por fim, livrar a Europa do nazismo. Então não foi o general Eisenhower que chega nos soldados e fica dando esses conselhos mais operacionais. É preciso que o capitão traduza as necessidades táticas em necessidades operacionais. Então não espere que um diretor ou o CEO da empresa vai falar para você focar em métricas de UX ou até mesmo em métricas de produto. Eles têm uma visão muito mais estratégica. E o nosso papel é quebrar essa estratégia em tática e a tática em operação. Isso nunca vai vir mastigado para a gente. E se vier, é sinal vermelho. Quer dizer que ou o seu chefe é um microgestor, o que é bem chato, ou ele não confia que você consiga chegar sozinho nesse tipo de resultado, e ele está fazendo o seu trabalho por você. Lembre-se, você será cobrado por métricas financeiras e de produto no final do dia. Você não vai ser cobrado se você pulou para frente ou pelo lado do barco, e sim se você conseguiu conquistar a praia. Então as métricas que a gente vai ver agora elas são mais operacionais e servem para a gente se movimentar no dia a dia. Então vamos conhecer quais são essas métricas de UX. Quais são as métricas que um profissional de UX pode acompanhar? Percentual de tickets de suporte, tanto para críticas quanto para elogios. Esse número está aumentando ou está diminuindo? As pessoas estão reclamando de alguma parte específica do nosso produto? Taxa de sucesso, quantos usuários conseguiram iniciar e finalizar uma atividade do nosso produto? Taxa de erro, quantos usuários começaram uma atividade, mas tiveram um erro e abandonaram a tarefa? Tempo na tarefa, qual que é o tempo médio que as pessoas demoram para preencher um formulário e para usar uma feature no seu produto? Além dessas métricas, a gente tem o SUS, que é o System Usability Scale, e um framework chamado HARD. Agora a gente vai entender como esses dois sistemas funcionam. Vamos dar uma olhadinha no SUS. Esse método foi criado em 1986 e ele pode ser usado para avaliar a usabilidade de um sistema a partir de 3 pontos.
Efetividade. Os usuários conseguem completar os objetivos? 2. Eficiência. Quanto esforço e recursos são necessários para isso? E 3. Satisfação. A experiência foi satisfatória? E o SUS é um questionário de 10 perguntas que você deve enviar para o seu usuário preencher. O seu usuário vai preencher numa escala de 0 a 5. 0 para discordo completamente e 5 para concordo completamente. Então são perguntas como: eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência? Concordo ou discordo? Eu acho o sistema desnecessariamente complexo? Concordo ou discordo? E assim por diante. E eu vou deixar para você uma planilha com o SUS completo para você conseguir usar no seu dia a dia, tá legal? Então você manda esse questionário para o seu usuário, né, através de um SurveyMonkey, através de um Google Docs. O seu usuário vai pontuar de 0 a 5 quanto ele concorda ou discorda com cada colocação. E depois de colher os resultados, você precisa fazer algumas contas para chegar até a pontuação final. Para facilitar, eu vou deixar o link de uma calculadora que faz a conta para você nos materiais anexos desse capítulo. E qual que é a lógica? Segundo John Brook, o criador do método, a média da pontuação do SUS é 68%. Se o seu produto está abaixo disso, você deve repensar a usabilidade do seu sistema. E como você pode ver, o SUS não é bem uma métrica. Ele é um método de pesquisa quantitativo, indireto, mas focado na opinião do nosso usuário sobre a nossa interface. Então, se você lembrar daquele quadrinho de métodos que a gente viu lá no começo do curso, ele é um método quantitativo e opinativo. A gente está coletando opinião do usuário. E apesar de ser baseado em opiniões do usuário, ele pode te dar um indicativo de se você está ou não está no caminho certo. Um dos frameworks mais populares nos times de produto é o HEART. Ele foi criado por engenheiros do Google e ele é um funil parecido com o funil pirata, mas ele tem mais foco em métricas de uso e métricas de engajamento. Ele pode ser usado para uma feature ou para um produto inteiro. HEART é a sigla para Happiness, Engagement, Adoption, Retention e Task Success. No eixo horizontal, você tem Goals, Signals e Metrics, ou seja, objetivos, sinais e métricas. Vamos entender como funciona cada etapa do HEART. Primeira delas, Happiness. Nossos usuários gostam da nossa solução? Aqui entra realmente a opinião do usuário. Nessa etapa você provavelmente vai precisar de uma survey para coletar esse tipo de dado, igual a gente viu agora no SUS. Você pode colocar aqui métricas como satisfação, NPS e elogios na central de atendimento. Engajamento: os usuários estão interagindo com o nosso produto? Aqui você pode usar métricas como, no caso de um marketplace, número de anúncios criados, ou no caso de uma rede social, número de compartilhamentos e curtidas. Adoção: nosso produto está recebendo novos usuários, que é muito parecido com a etapa de ativação lá do funil pirata. Aqui você pode medir novas assinaturas, compras feitas por novos clientes e assim por diante. Etapa de retenção: os usuários estão retornando ao produto? Aqui você já conhece muito bem. A gente pode medir taxa de recompra, churn, DAU, WAU e MAU. E Task Success: os usuários estão tendo sucesso nas tarefas? Aqui a gente pode medir taxa de erro, taxa de sucesso, carrinho abandonado e performance da busca, entre outros. Agora que você entendeu como cada um desses parâmetros funciona, é hora da gente definir um objetivo para cada um deles. Vamos começar aqui pelo engajamento. Digamos que você trabalha no time de produto do Facebook, ok? O objetivo ele não precisa ser mensurável, ele pode ser uma frase mais aberta. Então, o objetivo de engajamento para uma rede social poderia ser fazer os usuários criarem o hábito de usar a nossa rede social diariamente. Esse é o nosso objetivo de engajamento. Os sinais são os comportamentos ou opiniões do seu usuário que indicam que a gente está no caminho certo, ok? Por exemplo, um sinal aqui para o nosso caso de engajamento é o usuário logar uma vez por dia na nossa plataforma e curtir ao menos 2 conteúdos por dia. Isso para a gente é um sinal. Agora, isso não é uma métrica, né? Como é que a gente transforma isso em um número mensurável e acionável? Agora é hora de quebrar os sinais em métricas, ou em algo que a gente consiga medir. Tenta usar no máximo 2 métricas aqui. Por exemplo, Daily Active Users, tá? O usuário ele logou uma vez por dia, estou chamando isso de Daily Active Users. E o usuário que curtiu ao menos 2 conteúdos por dia, eu criei uma taxa entre curtidas diárias por usuário, tá legal? E eu vou olhar essa taxa para entender o engajamento na minha plataforma. Então, como você pode ver, o Framework HEART ele é legal para você conseguir, no mesmo quadro, traduzir
os teus objetivos estratégicos até formas mais operacionais de medir isso no seu dia a dia. Nos materiais do curso você confere uma planilha do modelo para usar com o seu time.